Oi, gente, tudo bem? Eu vou gravar aqui falando um pouquinho sobre como é que foi a minha experiência fazendo high school, ouvindo, né, fazer o ensino médio aqui nos Estados Unidos. Fazem 7 anos que eu vim pela primeira vez, né, 7 anos e meio. E era um sonho muito grande, eu tenho um carinho muito grande pela experiência que eu tive, né, de poder fazer a high school. Eu queria muito aprender inglês, queria muito ter esse contato com a cultura americana, que acho que muitos jovens, adolescentes no Brasil têm, mas eu tinha muito, né, essa vontade. Então, né, a primeira coisa que eu quero falar é que os Estados Unidos é um país muito grande. Então, não tem como generalizar o país inteiro. Eu vejo muitos vídeos, né? Eu vejo muita gente falando, ai, que lá nos Estados Unidos é assim, ai, que lá é assado. Mas, gente, não é. Cada estado, cada escola, cada distrito escolar é muito diferente um do outro. Cada estado tem as suas próprias leis. Então, assim, não tem como comparar, tá? Isso vai pra tudo. Tudo que vocês veem alguém falando dos Estados Unidos, sempre pensa qual é a localização, qual é a população, o tipo, né, do lugar, assim, você tem que comparar muita coisa. Então, tudo que eu falar aqui hoje é a minha experiência saindo de São Paulo, de uma cidade grande, e indo morar em Michigan, em uma cidade muito pequena de Michigan, para fazer a high school lá. É uma experiência que para mim foi um choque, né? Positivo, para falar a verdade, foi uma diferença muito grande, eu gostei muito. Mas eu tô contando a minha história, tá? Não é baseado em todas as escolas, não é baseado em tudo. Então, não estou comparando, não estou em momento algum idealizando, glorificando os Estados Unidos e falando mal do Brasil, porque essa também não é a minha intenção. Não tenho intenção nenhuma de falar que um país é melhor que o outro, que um é melhor que o outro. Não é esse o intuito desse vídeo, tá? Então, eu só quero deixar isso muito claro desde o começo que não vai ser isso. Começando, né? Como eu falei, eu vim em agosto. O ano letivo começa em agosto. Então, nesse ano letivo, de janeiro até agosto, eu fui para uma escola estadual em São Paulo. Eu tive acesso à escola particular em São Paulo toda a minha vida. Menos nesse período eu decidi para uma escola estadual que era perto da minha casa e tal. Só mesmo para cumprir, né, o tempo, para não ficar sem fazer nada. E aí vim para cá em agosto, me formei em junho. E quando eu me mudei em agosto, eu tive umas 2 semanas de férias. Eu me mudei para uma família que era um casal de idosos, né? Na verdade, tinham maior de 65 já, eles já estavam beirando 70 anos. Eles já tinham tido alunas brasileiras morando com eles. E eu acabei morando com eles por 3 meses só. Eu não fiquei o ano inteiro com eles. Vou contar um pouco mais sobre isso, mas não morei com eles o ano inteiro, só 3 meses. E aí essa família entrou em contato comigo, tipo assim, no dia 15 de agosto. Era um ou 2 dias antes. Falaram, olha, acho que você vai morar com a gente, se você quiser vir agora, pode vir. E eu comprei a passagem, tipo, no dia. Foi uma coisa... A gente comprou uma passagem muito barata no dia. Eu saí no mesmo dia, um dia depois, sei lá. E eu me lembro até que eu me despedi de pessoas pelo telefone. Foi uma coisa meio de louco, assim. Enfim, fui... Chegando lá, eles foram bem receptivos, a gente foi acampar com o pessoal, assim, na família deles e tal, foi bem legal. Eu cheguei, eu me encontrei com uma counselor, que é como se fosse uma coordenadora, e ela sentou comigo e falou, ó, vamos escolher suas aulas. E a primeira coisa que ela fez foi ver, né, quais são as aulas que eu sou obrigada a ter. Então, no meu caso, eu tinha que ter uma aula de matemática, por conta do currículo brasileiro, né? Falava que eu tinha que ter uma aula de matemática. Só que não precisava ser o ano inteiro, porque como eu já tive o primeiro semestre, né, de janeiro até agosto, eu estava na escola pública no Brasil, contou. Então eu só precisava de um semestre a mais de matemática. E nisso eu podia escolher uma aula de matemática qualquer, e eles têm assim um catálogo de aulas que eu consegui escolher. E aí eu escolhi uma aula de estatística, que eu praticamente já sabia, né, por outras aulas do Brasil. Peguei de estatística mesmo, odeio matemática, sou péssima. Peguei uma aula básica de estatística, contou. E aí ela me falou que eu tinha, né, que pegar uma aula de governo americano, uma aula de história americana e aula de inglês por um ano. Então, nos 2 semestres eu tive que pegar. O ensino médio daqui tem 4 anos. Quando você tá no primeiro ano, você é freshman, no segundo você é sophomore, no terceiro você é junior e no último você é senior.
E cada ano eles têm, né, aulas obrigatórias por ano. Então, por exemplo, nos 2 primeiros anos, se eu não me engano, eles são obrigados a ter aula de álgebra, álgebra 1, álgebra 2. No terceiro, eles têm aula de química ou física, eles escolhem. E acho que no segundo ano também eles têm que ter biologia. Mas assim, é bem diferente, né? Porque no Brasil o nosso currículo obriga a gente a ter todas essas aulas todos os anos. Aqui eles são obrigados, mas só por um ano. Eles não são obrigados o ensino médio inteiro. Então, essa questão de escolher, né, matéria escolar eu achei muito interessante. Eu gostava muito disso, achava bem legal. Tem um lado positivo e negativo, né? Eu acho que a escola americana que eu fui tinha muita flexibilidade, assim. Eles eram muito flexíveis. Era muito fácil, tá? Vou falar a verdade, era muito fácil, gente. A educação aqui, pra mim, era muito fácil. É coisa para outro vídeo, mas assim, eu não acho que era tão difícil, tão puxado quanto no Brasil. Acho que tem um lado positivo e negativo dos dois, né? Mas aqui não era muito puxado, não, muito fácil. Eu nem tentava, tirava B e A nas aulas de boa. E uma coisa legal, que o pessoal do último ano, eles têm uma opção de fazer um work study. Eles tinham, né, neste colégio, uma opção de fazer um work study. Que é tipo assim, por 2 períodos de aula, sei lá, na primeira e segunda aula, ao invés deles terem aula, eles trabalham, ganham dinheirinho mínimo, mas trabalhavam tipo na recepção da escola. Ou se alguém sabia que queria ser professora, podia ir para o colégio de ensino fundamental, que era no outro prédio, e ajudava a ser assistente de professora lá, e ganhava um dinheirinho. Então, esse senior year, o pessoal tinha até mais flexibilidade nesse sentido. Não precisava ficar numa sala de aula o tempo inteiro. Isso eu achei muito 10, achei muito legal ter essa opção. Eu não podia fazer isso porque eu não era americana e estava aqui, né, como uma aluna estrangeira, então eu não podia fazer. Mas eles sim tinham essa opção, então achei bem legal. Agora, falando também da escola, né? A escola tinha uma estrutura muito bonita, assim, era uma estrutura maravilhosa. Prédio lindo, tinha campo de futebol americano, quadra de tênis tinha também. Era uma coisa era muito bonito. E a primeira impressão, assim, que eu tive era que tinha, né, o estacionamento grandão, porque os alunos, a partir do terceiro ano, né, segundo ou terceiro ano, já podem dirigir. Então, o pessoal que tá com 16, finalzinho do segundo, terceiro ano, eles conseguem. Então, assim, era bem legal. Você chega na escola cheio de carro, era muito diferente, eu achava isso muito legal. E o prédio, né, era um prédio grandão, parecia que tinha só um andar, mas tinha 3. Você entra no segundo andar, sobe as escadas, vai pro terceiro, e vai para baixo, tem o basement, né, que é na parte de baixo mesmo, subterrânea. E as classes, as salas de aula ficavam no segundo e terceiro andar. Primeiro andar era praticamente só a cafeteria. Tinha algumas salas, algumas coisinhas lá. Tinha a loja também, né, da escola para comprar camisa e tal. Mas de resto era tudo sala de aula. O horário de aula também eu achava muito engraçado, porque se eu não me engano, a minha escola, eu não vou lembrar, gente, faz muito tempo, mas eu acho que as aulas começavam tipo 7h30 da manhã e terminavam umas 2h40, 2h50, era uma coisa assim, 2h30 talvez. Só que as aulas, tipo, eu tinha 6 aulas, né, todos os dias, e todos os dias são as mesmas aulas também, né, então você tem o mesmo horário, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta aula, e cada aula demora uns 55 minutos a 1 hora por dia, só que o horário era muito engraçado, porque a primeira aula começava tipo 7h30 e acabava 8h22, e 8h22 certinho a aula acabava. Só que aí eles te davam 2 a 5 minutos para correr para sua próxima aula. E é realmente aquela coisa de filme, né? Você sai de uma aula e vai para outra. O professor não entra na sua sala, né? Você vai para a sala do professor. Então, tipo, às vezes realmente não tem nem tempo, você tá correndo de uma aula para outra, era uma coisa meio assim. Mas isso eu achava muito engraçado. As aulas acabavam, tipo assim, em 42, 43, certinho acabava. E o horário de lanche também, né? Porque a minha escola tinha em torno de 300 a 400 alunos, que era a única, acho que, ensino médio da cidade. Então, era um tamanho médio, comparado aqui, né? Um tamanho médio. Para o Brasil, isso é uma escola gigante, obviamente. Mas aqui era a única escola da cidade, então tinham 300, 400. E eles tinham 3 horários de almoço. Era o almoço A, B e C.
E aí, né, a cafeteria meio que dividia. O almoço A, obviamente, ia primeiro, enquanto o pessoal do almoço B e C tava tendo aula, e aí invertia. Aí tocava outro sinal, o pessoal do almoço B ia, o pessoal do A e do C estão em aula. E aí o almoço C ia por último, enquanto o B e o A estão tendo almoço. E se eu não me engano, eu tive almoço C nos 2 semestres. E eu me lembro, eu acho que o nosso almoço era... eu acho que era mais ou menos, sei lá, umas 11h40 até meio-dia. Cafeteria, ó que legal. Lanche, gente, é almoço da cafeteria, tá? Não é de graça. A gente vê no filme achando que é tudo de graça. Não é de graça, não é. Não é comida legal também, tá? Não é muito boa, não. Já tô falando. Não é comida elegante, chique, aquele leitinho. Realmente, eu acho que o leite tem, viu? Leitinho de caixinha. Mas, gente, não é comida muito boa não, tá? Uma coisa também, quarta-feira o nosso horário era diferente. De quarta-feira, ao invés de entrar às 7h30 da manhã, a gente entrava às 9h30. E acabava no mesmo horário. A diferença é que as aulas eram tipo 30, 40 minutos por aula. O horário de almoço era igual, mas as aulas eram mais curtas. E o objetivo de quarta-feira, eu acho que era, tipo, para fazer uma revisão ou dar uma prova, sabe? Era um dia meio mais relax, ou era um dia que não ia ter aula normal, ia ter alguma coisa diferente. Então, eles davam uma atividade, ou era dia para fazer uma mini prova, eram umas coisas assim. Só que o período das 7h30 da manhã até 9h30 da manhã, eles também usavam aquele período para quem quisesse ir para a escola mais cedo, e muitos professores deixavam a gente refazer prova. Então, por exemplo, eu fiz uma prova, tirei 7, mas se eu estudar, eu tiro 10. Aí eu chego ao professor e falava, olha, tô vindo na quarta-feira para refazer essa prova, ver se eu tiro um B no mínimo, né, uns 8, 9. E o professor vai falar, beleza. E o professor já tá lá mesmo, ele fica lá, ele é obrigado a chegar cedo. E aí você chega, ele te dá a prova de novo, você refaz. E se você tirar uma nota maior, ele considera aquela nota. Mas isso também, né, gente, varia de professor para professor. Eu tive uma professora que deixou a gente fazer quantas vezes quisesse qualquer prova. Eu chegava na quarta-feira e falava, olha, quero refazer o quiz número 10. Ela imprimia e falava, tó, faz aqui. Mas tinha professor que só me dava uma oportunidade de refazer. Isso dependia muito, tá? Gente, uma outra observação é que quando a gente chega, eu vou cobrir aqui, ó. Quando você chega, você se matricula na escola, você ganha, ó, uma carteirinha de estudante para cada um, tá? Eu tenho até hoje minha de memória, lembrança. Outra coisa que eu queria mostrar era o livro, né, anual. Como é que fala? O livro de fotos, né? Como é que fala? Não sei. Yearbook. O yearbook, uma coisa bem legal do yearbook é que ele é feito por alunos. Então, tudo isso aqui, ó, foi montado por alunos, tá? Olha o tamanho aqui, a grossura. Ó, o meu, né, ele é dividido pelas estações do ano, que cada estação acontece coisa diferente. Então, no fall é a temporada de futebol americano, de alguns esportes. Então, eles vão contando histórias de alguns alunos que fizeram alguma coisa importante, ou alguma coisa, algum evento. Fazem bastante brincadeirinhas. E aí é isso. E vai dividindo assim por estações, né? E aí eles também fizeram uma aqui, ó, comigo. Não sei se dá pra ver a página toda, né? Mas fizeram uma página aqui falando de mim. E o menino, né, na verdade me entrevistou, tirou foto lá, pediu pra eu sair da aula, tirou umas fotos. E ele me entrevistou, perguntou da minha vida e tal. E ele escreveu e colocou no livro. Além desse livro, né, os alunos que também estavam muito em jornalismo e tal, eles tinham um canal da escola, um channel, né, uma TV. E eles faziam, se eu não me engano, era uma vez por semana, os professores das últimas aulas, do sexto período, eles baixavam o telão assim na sala e a gente assistia o jornal da escola. E aí tinha 2 âncoras e o pessoal fazendo reportagem, às vezes, e era ao vivo, né? Eles estavam realmente no estúdio fazendo ao vivo. E era muito legal, mostrava a reportagenzinha que eles faziam, eles gravavam reportagem nos jogos ou em algum evento, davam notícia do que estava acontecendo naquela semana. Então isso era muito legal, eu acho que era um incentivo muito grande, assim. As questões de clubes, de esportes, de atividades extracurriculares eram muito, muito legal. Assim, as opções que a gente tinha eram muito legal. Questão acadêmica, eu já não acho que era tão forte, tá? A questão acadêmica, eu acho que faltava muito um currículo. Eu acho que a educação que eu tive acesso no Brasil, que obviamente não é uma educação que muita gente tem acesso,
mas ter um acesso de uma escola particular no Brasil, academicamente falando, é melhor do que uma escola pública aqui. Mas você tem essa flexibilidade, você tem uma oportunidade muito grande de ter acesso a essas outras atividades aqui, uma coisa que no Brasil a gente já não tem muito, né? Então, eu não gosto nem de comparar um com o outro, tá? Só acho que são dois lados positivos diferentes.